Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e hoje a gente está reunido para trabalhar direitos políticos dentro do direito constitucional. Olha só o que a gente preparou para a aula de hoje, vamos ver? Artigo 14 da Constituição Federal de 1988, vamos falar sobre direitos políticos, matéria bem bacana, interessante, light, tranquila, sem muita pegadinha, sem muita tranqueira, né? Vamos lá. Direitos políticos são diferentes de direitos eleitorais. A primeira coisa que deve se observar quando se estuda direitos políticos é que direitos políticos são bem mais abrangentes do que direitos eleitorais. Direitos eleitorais estão vinculados à ideia de votar, de ser votado, enquanto direitos políticos está vinculado à ideia de participar da vida política e administrativa de um país. E aí eu posso entender o exercício direto do poder do povo, o uso do voto, o uso da ação popular, o uso da lei de iniciativa popular e por aí vai. Não é só aquela questão votar em dia de eleição ou ser votado em dia de eleição. A gente não pode confundir direitos políticos com direitos eleitorais. Primeira coisa a se estabelecer é essa. Segundo, direitos políticos são gênero, que direitos eleitorais são espécies. E aí, a gente tem uma conclusão de que direitos políticos são direitos humanos de primeira dimensão ou de primeira geração. Eu preparei um gráfico para vocês aqui para mostrar essa ideia. Quando a gente fala em direitos humanos, eu já comentei isso com vocês nas nossas aulas do artigo 5º, quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem uma classificação de primeira geração, segunda geração, terceira e quarta geração. A respeito dos direitos políticos, eles fazem parte justamente dos direitos humanos de primeira geração ou primeira dimensão, que é o termo mais adequado, que são os direitos civis e políticos. Aqui é que nasce a possibilidade de participação efetiva na vida social, na vida política e na vida administrativa. Até então, tudo ficava reservado à mão do senhor feudal ou do rei, né? Depois tivemos os direitos sociais, direitos vinculados ao trabalhador, terceira geração ou terceira dimensão, direitos ambientais, do consumidor, e quarta dimensão ou quarta geração, genética, ciência e tecnologia. A base dos direitos humanos fundamentais, ou melhor, a introdução dos direitos humanos fundamentais, na introdução a gente vai encontrar o quê? Direitos políticos, que é o que a gente está estudando exatamente hoje, né? A gente fala em soberania popular, está lá no artigo 1º da Constituição, parágrafo único, está lembrado? Quando a gente viu lá os fundamentos da República Federativa do Brasil, logo em seguida, parágrafo único vem: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Não é isso? Soberania popular. Bacana, né? Muito bacana. E a soberania popular é diferente da soberania do Estado. Soberania do Estado é fundamento da República Federativa do Brasil, ao passo que a soberania popular é o poder do povo. É o poder do povo. E a gente trabalhou, quando falou de poder do povo, a gente trabalhou, inclusive, do poder constituinte originário. Lembra do poder constituinte originário? Que pode ser originário, derivado, decorrente, difuso, supranacional, isso aí tudo a gente já viu na nossa aula do artigo 1º da Constituição da República, princípios fundamentais, né? Exercício da soberania popular. Como é que eu posso exercer a soberania popular? Bom, a Constituição me dá duas hipóteses, ou eu exerço diretamente, ou eu exerço por meio de representantes. Aqui, no artigo 14, a gente vai falar do sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? O direito do exercício político por meio de voto, por meio de participação de eleições, referendo, plebiscito. Sufrágio é o voto direto, é exercido pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos. O sufrágio no Brasil, ele é universal. Universal. Por que eu dei ênfase para o universal? Porque a gente vai ver que o sufrágio já teve outras classificações. No Brasil, inclusive. Nem sempre foi universal. Existia uma época no Brasil que mulher não votava. Lembram disso? Ô, Rodrigo, não lembro não, nem era nascido. Nem eu. Quando eu nasci, mulher já votava. Já votava. Mas antigamente elas não votavam. Passaram a votar, tá aí, né? Deu no que deu. É um trem, né?
Ai, Rodrigo, já vai começar a falar mal da gente. Já disse, bonitona, já disse. De vocês eu não falo mal, vocês só merecem elogios, né? Agora, desse cabeçudo aí que tá do seu lado, meu amigão, esse aí você pode dar uns tapas na orelha, né? Vamos lá. Exercício da soberania popular pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos. Isso aqui é fundamental, né? O valor igual para todos. Eu tinha um amigo na adolescência, na verdade, infância e adolescência, e ainda considero ele meu amigo. Lá do Paraná, lá de Pato Branco. E um dia esse meu amigo falou assim, não vou falar o nome dele, né? Sacanagem. Mas um dia ele falou assim para mim, pô, Rodrigo, você não acha que no Brasil o voto tinha que ter peso? E o ignorantão aqui falou, como assim peso? Não entendi. Pô, o analfabeto tinha que ter peso 1. O cara que tem estudo fundamental, peso 2. O ensino médio, peso 3. Agora, quem fez faculdade, peso 4. É o que mais vale, é o cara que mais estudou, que está mais inteligente. Quando eu ouvi isso, eu não estava na faculdade ainda. Eu falei, pô, raciocínio nota 10, né? Quem estudou mais, instruiu mais, tem maior responsabilidade na hora de votar, merece um voto com peso maior. Admirei pra caramba esse meu amigo por um bom tempo. Depois que o ignorantão aqui foi para a faculdade, começou a estudar e percebeu que não poderia ser assim. O voto tem que ter valor igual. Por que é que o voto precisa ter valor igual? Porque o Brasil não é um país de formados em direito ou de formados em curso superior. É um país muito diversificado, com pessoas de diversos níveis culturais e intelectuais. E eu não posso garantir uma parcela, um maior poder de votação porque ele estudou mais. Não. E não é uma garantia de que quem estuda mais tem uma melhor visão sobre a política. A ideia é que no Brasil o voto seja igual para dividir a responsabilidade para todas as pessoas e oportunizar tanto o cidadão analfabeto como aquele que é pós-doutor em direito constitucional possa se manifestar de maneira igualitária. Isso é igualdade. Isso é igualdade. Então eu não posso dar valor, eu não posso tarifar o voto no Brasil. O voto no Brasil não é tarifado. Beleza? Instrumentos do exercício do sufrágio, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito vem de plebis cito, voto da plebe. Bacana isso, né? Voto da plebe, voto do povo. O plebiscito ele aparece antes de lei ou de decisão administrativa, tá? Antes de uma lei ser promulgada, votada, discutida, elaborada, projeto e tudo mais, ou antes do poder público tomar uma certa decisão, ele pode fazer um plebiscito, consultar previamente as pessoas para saber qual é a opinião e aí fazer o projeto de lei, a própria lei depois, de forma mais condizente à aceitação popular. Já o referendo é uma consulta popular posterior. É uma consulta popular posterior. Posterior a quê? Posterior a uma lei ou uma decisão administrativa, né? Posterior a uma lei ou uma decisão administrativa. O Brasil passou um tempo atrás aí por um referendo, que era o referendo sobre a venda de armas. Lembram disso? O Estatuto do Desarmamento. Tem um tipo penal lá no Estatuto do Desarmamento que dizia que a venda de armas em locais não autorizados era crime. Isso passou por um referendo popular. As pessoas tinham que dizer se queriam aceitar que vendesse arma na banquinha de jornal ou teria que ser em local especializado e supervisionado pela polícia e pelo exército, né? Resultado é que nós falamos que pode vender em qualquer canto, né? Pode vender em qualquer canto. Então, o que a gente tem que observar aqui? Plebiscito é uma consulta prévia, referendo é uma consulta posterior. Plebiscito é uma consulta popular prévia a uma lei, uma decisão administrativa, e não tem o poder de vincular o legislador ou o administrador. O referendo é uma consulta posterior a essa lei, o referendo é uma consulta posterior à lei ou à decisão administrativa, e, em determinados casos, ele tem, sim, condição de vincular o administrador ou o legislador. O referendo tem uma hipótese de vinculação, o plebiscito tem uma hipótese de vinculação, no caso de divisão de Estado. No caso de divisão de Estado, salvo engano, na divisão de Estado, lá no artigo 18, a gente vai ver isso, tem lá a aprovação mediante plebiscito da divisão do Estado. Quando fala aprovação mediante plebiscito, diz que o plebiscito tem que ter resultado por aprovado.
a divisão. Caso contrário, não vai ter divisão. Nessa hipótese, por disposição constitucional, ela é vinculante, mas a gente vai analisar isso no momento específico. Hoje, por enquanto, fique só com a ideia que plebiscito é uma consulta prévia, referendo uma consulta posterior. O plebiscito pode vincular, o referendo também pode vincular, ok? Iniciativa popular. Leia-se Lei de Iniciativa Popular. Tá? A lei de iniciativa popular é quando o cidadão elabora um projeto de lei e consegue reunir uma quantidade X, uma quantidade específica de eleitores e apresenta esse projeto de lei na Câmara dos Deputados para que lá ele receba a tramitação de projeto de lei ordinária para, quem sabe, talvez no futuro próximo virar a lei de verdade, né? Isso são formas de participação popular, formas de exercício da soberania popular no Brasil. Sufrágio é o direito de votar e ser votado, capacidade eleitoral ativa e passiva. Quando a gente falou sobre ação popular, eu falei que era necessário que o autor da ação popular detivesse capacidade eleitoral ativa, ou seja, direito de votar. Ser votado é capacidade eleitoral passiva. O sufrágio engloba as duas coisas, Você, cidadão eleitor, você tem condição de votar e, em tese, tem condição de ser votado. O sufrágio no Brasil, hoje, é universal, ou seja, estende-se a homens e mulheres igualitariamente, mas já foi restrito, estendendo-se apenas à parcela da sociedade. Só um determinado grupo poderia votar. Interessante isso, né? E desse restrito existe uma subclassificação, que era o censitário e o capacitário. O censitário exigia que você tivesse uma quantia patrimonial X. Se você não se igualasse aos seus pares que estivessem em dinheiro, você não participaria das eleições, não teria direito de votar. Imagina que baita sacanagem, né? Você tem lá um patrimônio de R$1.000, aí para poder votar tem que ter R$10.000. Você não vota enquanto não tiver um patrimônio de R$10.000. Isso é uma monstruosidade. Era um país que não era feito e nem administrado para pessoas de baixa renda. E o capacitário é o que exige qualificação educacional. Era o que o meu amigo lá de Pato Branco falava, né? Não, quem estudou mais tem que ter um voto que vale mais, né? Isso também não rola, né? Isso é uma monstruosidade. Tem mais um voto que eu não coloquei aqui, vou colocar depois, que é o voto familiar. Existe um voto familiar. Que era isso, voto familiar? O chefe da família, o voto dele valia... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcursos.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, o nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso personal coach. Esse personal coach é o estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4, é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau.